café, leite, queijo. Será que isso afeta mesmo quem tem enxaqueca? Vamos responder todas as dúvidas sobre esse tema hoje. E se você já gostou do que a gente vai falar, já vai deixando seu coraçãozinho aqui e enviando essa live para os colegas através do aviãozinho, certo? Enquanto isso, eu vou colocando aqui o nosso tema, fixando o nosso tema. Opa! Escrever aqui: enxaqueca, café e leite. Boa noite, Face. Quem tá aqui comigo, manda um oizinho no chat. Gente, então a gente vai falar sobre café, leite, derivados, lactose e tudo isso se influencia ou não influencia aí na nossa enxaqueca, certo? Eu vou mandando aqui, enquanto o pessoal vai entrando, aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, para meus colegas, avisando que eu estou online falando sobre esse assunto, certo? E vocês estão convidados a fazer o mesmo. Vamos lá. Assim mais gente entra aqui, escuta o que eu tenho para falar, porque eu estudei aqui bastante coisa e descobri até umas coisas novas para trazer para vocês. Tudo bem. Mandei aqui. Boa noite, Yane, Luísa, Marcela, Stephanie, Fabiana, Antônio. Muito bem. Gente, de onde vocês falam, provavelmente vocês tomam café com leite no café da manhã, né? No lanche da tarde. Eu acho que não tem nenhum lugar no Brasil que não se consuma isso, não é verdade? Márcia, boa noite. Boa noite, Giovanni, Delânia, Vilce, que estão aqui comigo também. Doutora, a dor de cabeça é só a dor de cabeça? A tontura também é enxaqueca? Ah, já vamos esquentando esse papo então, né, gente? Vamos lembrar que enxaqueca é uma doença complexa com diversos sintomas. Não só a dor de cabeça. A dor de cabeça é uma das fases da enxaqueca, mas ela tem fases que acontecem antes, tem sintomas que acontecem durante e sintomas que aparecem depois também. Então, ela vem acompanhada de enjoo, tontura, aversão à luz, aversão a barulhos, aversão a cheiros, né? Ela aumenta, né? Uma dor que aumenta com o movimento. Para algumas pessoas tem alterações visuais, que é o que a gente chama de aura. Isso tudo é enxaqueca. Depois que ela vai embora, fica uma sensação de ressaca, de cansaço físico. Isso tudo é enxaqueca. Então, tontura pode ser também parte aí dessa síndrome da enxaqueca. Então, se você já tá tendo tontura, tá tendo aversão à luz, a cheiro, a barulho, isso já é a enxaqueca, tá? E às vezes você pode ter crise disso mesmo sem ter dor de cabeça, tá bom? Então me conta, quem aqui ainda toma café com leite no café da manhã ou no lanche da tarde? Diga eu. Boa noite, Renata, Márcia, Jéssica, que estão entrando agora. Certo? Então a gente já aqueceu aqui falando um pouquinho. Tempo frio, muita tontura, eu tô tonta, vontade de vomitar. Isso tudo pode ser sintoma de enxaqueca. A Sandra falou, eu não tomo café com leite nunca e tenho muita dor de cabeça. Então, a gente vai falar hoje sobre esses fatores, né, que podem ser fator de risco para uns, não tão risco para outras pessoas, mas que são fatores que a gente pode modificar e que não necessariamente eles são os únicos fatores envolvidos na enxaqueca. Isso é importante ficar claro também. Porque algumas pessoas falam, nossa, mas eu já tirei isso, tirei aquilo, falando principalmente de alimentos, né? E falei, minha enxaqueca ainda não foi embora. É porque nem tudo, né, tá relacionado aí com o café, com o leite ou com determinados alimentos. A gente tem outros desencadeantes
e gatilhos para enxaqueca, né? O principal deles é o estresse, né? A ansiedade, a falta de dormir, de um sono de qualidade. Esses são os principais gatilhos. Oi, Michele, Sheila, que estão chegando. Tomo cá apenas uma vez por semana. O Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo. E eu vi estatísticas aí que variou de 79% a 95% da população consome café. Então, a gente está falando aqui, a briga tá entre os grandes, né? A gente falar de café. Então, gente, o café, né? A gente precisa ter que entender que, então, a enxaqueca, ela pode estar... eu posso ter os gatilhos e eu posso ter desencadeantes da crise. Gatilho é aquilo que você consome, né? Ali imediatamente, não só comida, mas assim, um barulho alto, né? Um cheiro muito forte, pode ser um gatilho também. Mas falando em alimento, a gente fala, e aí como a gente vai falar do café e do leite, né? Se for um gatilho, é aquilo que você comeu, bebeu e em seguida, ali pouco tempo em seguida, você teve uma crise. Isso é um gatilho. Então, quer dizer que aquele alimento que você comeu interferiu diretamente naquela crise em específico que você está tendo. Mas, o que muita gente não relaciona a alimentação com a enxaqueca é porque uma determinada alimentação, um determinado consumo de algum ingrediente, ele pode ser um desencadeante, um facilitador para as suas crises de enxaqueca aparecerem, tá? Então, nem sempre essa coisa é imediata. Então, tem gente que fala assim, mas eu consumo leite e não tem nada. Eu tomo café e não tenho nada também. Mas você não está relacionando que esse leite, esse café, ele faz um efeito aí cumulativo no seu corpo. Um efeito que vai deixar seu corpo predisposto a ter crises de enxaqueca e você acaba não percebendo. Mesma coisa acontece com o açúcar, com os carboidratos, com o glúten, enfim. Nem sempre você tem uma crise logo em seguida, né? Obrigada, gente. Eu tô vendo os coraçõezinhos de vocês mandando pra cima. A Vilce aqui, ó. Vilce, minha aluna, mandou aqui. Já só tomo leite de coco agora. Nunca mais tomei leite de origem animal. Essas alunas do Detox fazem tudo bem bonitinho. A Márcia falou, parei há um mês, queria que explicasse sobre a abstinência da retirada do café, pois passei muito mal nos primeiros 5 dias. Então, vamos lá, gente, vamos explicar. Como é que o café, então o café ele pode ser tanto gatilho quanto desencadeante de crise. Para a maioria das pessoas ele é desencadeante, ele não é gatilho, ele é uma substância que você toma e a longo prazo ele vai te deixando mais sensível a ter crises. Por quê? Porque ele excita o seu cérebro. E vamos lembrar, então, que enxaqueca é o quê? Enxaqueca é um cérebro hiperexcitado. Quando você dá a faísca ali e acende a fogueira, ele não consegue apagar a fogueira sozinho. Então, é um cérebro que se excita, né, muito fácil com qualquer coisa. E aí, assim, o estresse excita, o café excita, o açúcar excita, o estrogênio excita, né? E ele não consegue desexcitar sozinho, né? E qual substância a gente tem que faz esse papel de acalmar um pouco, né? Essa atividade cerebral, esse nível de atividade cerebral. É uma substância que chama adenosina. E o que o café faz? O café, ele inibe a função dessa adenosina. Então, a adenosina é importante para ela acalmar o nosso cérebro ali, principalmente na hora de uma crise. O café, ele vai inibindo a ação dela. E o que ela faz? Ela diminui a nossa frequência cardíaca, ela ajuda, né, a gente a pegar no sono, por isso que o café influencia no sono. Ela diminui a agitação motora, né, que a gente fica agitado quando toma café, porque ela inibe a adenosina que faz esse papel de deixar a gente mais calmo, deixar a gente menos ansiosa, tá? Então, o café, ele tá lá influenciando diretamente na causa, né, nos mecanismos de causa da sua enxaqueca, tá certo? Boa noite quem tá chegando aí, gente.
Então, assim, o café, ele vai influenciar ali diretamente nos mecanismos que causam a enxaqueca. E o que acontece? O café, ele tem ali o limite entre a dose que é o remédio e o veneno, não é isso? A diferença entre o remédio e veneno é a dose. É exatamente o que acontece com a cafeína. Então, o que acontece? E para quem não consome cafeína nunca, um pouquinho de cafeína pode ajudar no tratamento, por exemplo, da dor, da enxaqueca. Mas o consumo diário da cafeína vai fazendo com que você fique menos sensível a essa coisa que seria boa, né? Essa ajuda da cafeína. Então, quanto mais você consome, menos sensível você fica a isso e você vai criando o vício, né? Então, eu anotei uns dados até aqui hoje de algumas coisas que eu li. As pessoas com enxaqueca, muito provavelmente pela mesma origem genética da enxaqueca, as pessoas com enxaqueca, elas têm mais predisposição a viciar no café e mais predisposição a sofrer crise de abstinência na retirada do café. Então isso é importante a gente ter em mente para a gente pensar em um plano quando a gente precisar aí retirar o café da alimentação, certo? A maioria das pessoas falou para mim que precisa ainda fazer uma transição, né? Que não conseguiu sair 100% dessa história aí do vício do café. E o café, outra coisa que eu peguei aqui de dado também que eu não sabia, a dependência do café, ela pode acontecer 7 dias com a exposição, tomando café. Então, se você tá sem tomar café, não toma café nunca. Você começou a tomar café, apenas 100 miligramas de cafeína por dia, isso é nem uma xícara de café, gente. Nem uma xícara de café por dia, durante 7 dias, já é o suficiente para te deixar dependente de cafeína. Olha só, é muito pouca a quantidade, né? E aí o que acontece? A gente vai dependendo cada vez mais de mais quantidade de cafeína para sentir aquela sensação de bem-estar que a cafeína faz. E quando a gente tira, a gente tem uma abstinência como se estivesse parando de fumar, parando de beber, parando de usar drogas. Então, essa abstinência, ela dá sintomas físicos, né? Assim, de agitação motora, agitação mental, mudança de humor, sudorese, mas também dá dor de cabeça. Então, a abstinência do café pode ser um gatilho para a enxaqueca. Assim como o uso do café também pode ser um gatilho para enxaqueca, né? Então, qual que é a orientação? Vai tirar o café? Tem gente que tira 100% de uma hora para outra e aguenta o tranco, que deve durar aí mais ou menos uns 5 dias, como a Márcia falou, que ela tirou e 5 dias ela sofreu muito com a crise de abstinência, né? O problema é se você acaba consumindo analgésicos com cafeína durante esse período. Então, você não tá fazendo uma retirada 100% da cafeína. Se você tirou o café, né, e colocou o analgésico com cafeína no lugar, você tá continuando consumindo a cafeína. O que você pode fazer é ir retirando aos poucos 25% por semana. Essa é a indicação aí da Associação Americana de Enxaqueca. É tirar 25% da quantidade do café que você consome a cada semana, para você não sentir esses efeitos aí da abstinência. Lembrando, quem tem enxaqueca vai ter mais abstinência na retirada, tá bom? Renata falou que tirou de vez o dela. Teve abstinência, Renata? Aline, eu tomo café com leite desde os 4 anos. De manhã e de tarde, todos os dias. Eita, vamos falar disso daqui a pouquinho. Pode tomar descafeinado? Oi, quase que eu derrubo aqui. Vamos lá, descafeinado. Para quem consegue, é possível tomar café apenas uma vez por semana? Tá. Então, vamos lá. Meu analgésico não contém cafeína. Então, além da quantidade de cafeína que você consome, né, do café mesmo, você tem que estar de olho em refrigerante, em chás que contém cafeína, né, então chá preto, chá verde, chá branco, chá mate, chimarrão, tereré, quais mais? Que eu me lembrei esses, né, contém cafeína,
Energéticos também contém cafeína, a gente tem que estar de olho, e os analgésicos, certo? Quando a gente fala de dependência de cafeína, a gente está falando de todos esses. E aí, o que acontece? Qual que é a indicação para quem tem enxaqueca? Se você tem enxaqueca episódica, que é aquela que vem vez ou outra, você pode, de certa forma, consumir aí a orientação também que seja 2 vezes na semana, uma dose de 200 miligramas. Seria o quê? 2 xícaras por semana, tá? Para você não sofrer esse risco de criar dependência e do seu cérebro viciar na cafeína e querer começar a causar a enxaqueca, tá? O que acontece? Essa dose é muito individual, porque eu achei pesquisas falando de pessoas, por exemplo, que são muito sensíveis, e elas reagem com apenas 10 miligramas de cafeína. 10 miligramas de cafeína, gente, é um gole numa xícara de café. Tem gente, então, que reage, que é super sensível, e que reage a essa quantidade de cafeína. Então, a quantidade com que cada um vai reagir é muito individual, tá? Então, assim, você precisa conhecer como é que o seu corpo funciona, tá bom? Então, se você tem a enxaqueca episódica, que é aquela que vem, sei lá, uma vez a cada 2 meses, por aí você pode tomar sem ter muita preocupação com isso. Se sua crise começar a ficar mais frequente, aí você dá uma regulada. Agora, quem tem enxaqueca crônica, mais de 15 dias de dor no mês, né, ou dores diárias, a indicação é retirada 100% da cafeína. E aí, para sempre, Mônica? Não necessariamente. Se você conseguir reduzir a frequência das suas crises, né, para elas serem umas crises mais espaçadas, aí você pode voltar a tomar ali, né, mas nessa proporção, de 2 xícaras ali por semana, tá? Então, a gente precisa adequar a nossa expectativa também. Se a minha expectativa é tomar café todo dia, sinto muito, não vai dar, né? Então, se você pensa em retirar a cafeína por um tempo, para depois você voltar a tomar todos os dias, você vai voltar a sofrer todos os efeitos ruins da cafeína no cérebro de quem tem enxaqueca, certo? Então, você tem que adequar um pouquinho a expectativa. A Renata falou, tirei o açúcar, farinha também, um caos, tem 6 meses, mas sinto muita falta de pão com café. A gente tem que lembrar que o café, assim como o pão e assim como o açúcar, eles causam dependência, eles alteram, né, o funcionamento dos nossos núcleos cerebrais, assim, de recompensa. É um vício mesmo, ele vai pedir. Mas aí você tem que lembrar, não tem os alcoólicos anônimos, não falam só por hoje eu não vou consumir. Porque eles sabem, quem já foi alcoólatra sabe que se você botar uma gota de álcool, você tá 10 anos sem beber, você botou uma gota na boca, aquele craving, aquela vontade de consumir o álcool de novo, volta toda, né? Eu faço dieta bem restrita, não consumo nada que contém cafeína, nem leite, nem analgésico, mas continuo com enxaqueca. Justina, justamente, nem só de comida vive a enxaqueca, tá? A comida não vai resolver problema que não é causado pela comida, tá? Vamos lá. Tem algum exame que podemos fazer para saber se metabolizamos bem a cafeína? O melhor exame que você pode fazer é se autoconhecer. É entender, sentir no seu corpo como aquilo vai responder. Porque eu tô falando aqui que a nível de sensibilidade é individual, tá bom? Então, vamos ver aqui onde é que eu parei. Falei que para enxaqueca episódica, o consumo de 2 vezes por semana tá bem. Mas se você tem crises mais de 15 dias no mês, ou todos os dias, você precisa ver se o seu analgésico não tem cafeína. Aliás, uma coisa interessante para vocês verem. Grande parte dessas dores diárias de enxaqueca está relacionada à cafeína.
E grande parte está relacionada à cafeína contida nos analgésicos de uso diário, que muita gente acaba usando diariamente, não é o indicado, não pode, mas muita gente usa todos os dias analgésico para dor de cabeça. E se esse analgésico contém cafeína, você pode fazer um teste. Você teve a dor, ao invés de tomar um analgésico, você toma uma xícara de café e veja se o efeito vai ser o mesmo. Porque se for, provavelmente o seu problema é a dependência da cafeína. Então, muita gente fala que melhora. Eu tomo café e eu melhoro. A enxaqueca melhora quando eu tomo café. Isso é porque você está tendo uma abstinência do café. Se você tomou café e sua enxaqueca passou, é porque você estava com uma dor de cabeça de abstinência de cafeína. Então, você está viciada, certo? Tá? E o consumo de café está intimamente relacionado com a cronificação da enxaqueca. Então, você tem uma enxaqueca episódica, começa a tomar café não me faz mal, vai tomando, de repente aquela crise tá diária e difícil de ser controlada, que a gente falou, cronificou a enxaqueca. Cronificou a enxaqueca, muitas vezes a causa é a cafeína. Então, a gente precisa estar realmente de olho aí no café, tá bom? Vamos ver. Descafeinado, certo? Alguém perguntou, descafeinado? Pode. O descafeinado, para ele ser considerado descafeinado, ele precisa ter 97% menos cafeína. Ou seja, ele tem ali uma porcentagem de cafeína, sim, no descafeinado. Eu até postei ontem nos stories eu tomando um descafeinado e falei que não orientava o uso, né, diário ali do descafeinado, porque ele ainda contém cafeína. E como a gente falou, 10 miligramas, tem gente que já reage a 10 miligramas. Então, se eu tomo uma xícara do descafeinado, eu vou ter ali mais ou menos 4 miligramas. Se eu tomo 2 xícaras de descafeinado por dia, eu já posso estar correndo todos esses riscos se eu for uma dessas pessoas que é sensível. Por isso que o exame nenhum vai resolver isso, porque nenhum exame vai dizer o quão sensível você é à cafeína, entendeu? Então, o descafeinado ele pode ser usado nessa fase de transição, que você está retirando, né, o café da sua rotina, ele pode ser usado. E também pode ser usado eventualmente quando você quer sentir o gostinho do café. Ele tem até grão, né? Tem até café em grão descafeinado para você moer na hora e tal, que é um pouco melhor do que o que eu mostrei, que era o solúvel, né? Vamos ver aqui. Aline, tô toda errada. Café com leite e pão com manteiga. Ai, Aline, desculpa falar, mas tá mesmo, viu? É a combinação bombástica. Você quer ter enxaqueca crônica, você toma todo dia café com leite e pão com manteiga. Se for margarina, pior ainda. Tá? Mas que bom que você tá aqui ouvindo isso, porque o primeiro passo pra gente começar a mudar é a gente começar a aprender, né? As coisas que fazem mal. Se eu ficar sem café, enxaqueca vem. Então, Márcia, isso aí pode ser abstinência. Se eu ficar sem café, enxaqueca vem. Você precisa fazer a retirada aos poucos, né? E aí depende da quantidade que você toma. Cada um toma uma quantidade, né, de café. Ana Luísa, autoconhecimento. Mas às vezes tomo café e somente dias depois tenho enxaqueca. Como vou saber? Tudo que a gente come, gente, a gente corre o risco de até 3 dias a gente sentir o efeito. 3 dias depois, né? A gente tem que fazer um diário. A melhor maneira é fazer um diário, anotar tudo. Porque às vezes você também pode achar que é o café e não era o café, era a banana, sei lá, qualquer outra coisa, tá? Sem açúcar, sempre, gente. Sempre sem açúcar. Se for tomar café, tem que ser sem açúcar. Cacau tem cafeína? Tem. Uma quantidade muito menor do que o café, tá? E o cacau 100%, ele tem outros benefícios, né? Porque tem magnésio, que é uma substância importantíssima para tratamento da enxaqueca. Então, a gente tem que consumir ali o cacau com aí a moderação. E a cafeína com mais ainda, tá bom? Mas cacau tem os seus benefícios. Gente, mandem coraçõezinhos para mim, para vir mais gente. Boa noite, Regiane. Então,
que mais que eu anotei aqui? Eu vi numa pesquisa aqui hoje, né? Eu falei que o café é um dos causadores da cronificação da enxaqueca, que é a coisa mais difícil. Quando a enxaqueca vira crônica, ela fica muito mais difícil da gente tratar. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui tem enxaqueca crônica. Que eu já fiz essa enquete aqui com o pessoal do Instagram, do Facebook, e a maioria das pessoas tem enxaqueca crônica, tem mais de 15 dias de dor no mês, né? Então, a cafeína, ela causa isso. E olha só, o risco é maior para quem tem enxaqueca. 100 miligramas de café por dia aumenta em 3 vezes o risco de você cronificar a sua enxaqueca. 100 miligramas, gente, não é nem uma xícara de café coado. É muito pouco. Você consumir nem uma xícara de café coado por dia aumenta em 3 vezes o risco da sua enxaqueca cronificar, tá? E esse risco é maior para mulheres jovens. Mulheres aí, não sei o que eles querem dizer com jovens, mas eu imagino que menos de 50 anos, normalmente é isso. Carol, boa noite. Então, Carol, essa live é pra você, não vive sem café, essa live é pra quem não vive sem café. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente se convencer de que aquilo não é bom pra gente. Porque se a gente se convence disso, é mais fácil da gente resistir ali à tentação quando ela vem, né? Mas o que eu tô falando é que essa retirada precisa ser aos poucos, porque é isso, porque ela traz crise de abstinência, tá bom? Então, você pode, não é que você vai ficar nunca mais ali, né, sem tomar café. Você pode tomar o café depois que você estabilizar as suas crises e elas ficarem menos frequentes. Enquanto você estiver tendo crise diária, estiver tendo muitas crises no mês, não tome. A orientação da Associação Americana de Enxaqueca não tome, não, nada, né, tolerância zero à cafeína. Tá? Então, eu falei dessa influência da cafeína porque ela estimula o cérebro e, ao mesmo tempo que ela estimula, excita o cérebro, que é tudo que quem tem enxaqueca não pode, são substâncias que excitam o cérebro. E, ao mesmo tempo, ela inibe a substância que vai dar uma baixada na bola dessa excitação do cérebro, dessa atividade do cérebro, né? Então, ele tem aí esse fator. Mas a gente tem que lembrar também, e eu gosto muito de falar aqui da questão do intestino, né? Que o café, gente, é um grão. A gente não pode esquecer que ele é um grão. Ele também tem antinutrientes. E o que acontece quando a gente consome grãos, né, que contêm os antinutrientes? Eu inibo a absorção de nutrientes quando eu consumo ele. Então, se você ainda almoça e em seguida toma um café, você toma um café da manhã e come alguma coisa, você está inibindo o seu corpo de absorver 100% do nutriente daquela comida que você consumiu, porque você tomou o café junto, tá? E ele também tem uma ação ali no seu intestino de irritar um pouco o seu intestino. Quem é que nunca tomou um café pra sentir vontade de ir no banheiro, né? Porque ele tem essa ação aí, ele é pró-cinético, né? Ele faz o seu intestino andar, né? Então, mas isso pode irritar o intestino, isso pode causar permeabilidade intestinal, e aí a gente tem todo o problema de inflamação crônica aí causado pelo intestino permeável, e isso também predispõe à enxaqueca, certo? Eu quero viver sem dor, é isso aí, Renata, repita isso para você todos os dias, todas as vezes que tiver vontade de cair em tentação, não é? Ana Luísa perguntou do uso de óleo de cannabis. Ana Luísa, vai ficar para a próxima, que também não é o tema dessa live. E eu estou fazendo um curso sobre cannabis medicinal, ainda não sei responder todas as questões, tá? Já tentei tirar o café e o leite, mas é bem complicado deixar. A minha dica, quem tem muita dificuldade, muito apego, gente, o que a gente tem que pensar? Se você tem uma coisa que você sabe que faz mal para você, é inconsequência você continuar consumindo. Eu tô falando aqui, gente, café, mesmo que você tome o café e não sinta a enxaqueca em seguida, esse café está influenciando na sua enxaqueca diária, na sua dor mensal,
entendeu? Então, se você, a partir do momento que você sabe isso e continua consumindo, a responsabilidade é toda sua, né? Quem fala também que tem intolerância à lactose, mas não consegue deixar de tomar leite, também é a mesma coisa. Que poder é esse que a comida tem sobre você? Agora, se você tem muita dificuldade, escolhe um, começa por um. Eu tomo café com leite, preciso tirar o café e o leite? Escolhe um para começar, depois você escolhe o outro. Ui, Jesus amado. Então, depois você escolhe o outro, entendeu? Começa assim. Tem gente que acha mais fácil. Eu, por exemplo, acho mais fácil fazer tudo de uma vez. Se fosse pra mim, tá? Paula, falei ainda há pouco do descafeinado. Descafeinado contém uma quantidade de cafeína ainda mínima, não é 0% de cafeína. E eu falei que algumas pessoas podem reagir inclusive ao descafeinado, a 2 xícaras mais ou menos de descafeinado por dia já pode ser suficiente para algumas pessoas reagirem, tá bom? Muito bom que a Tati falou aqui, já vou pegar o gancho do que a Tati falou para falar do leite. Deixa eu ler as próximas aqui. Vamos lá. A Tati falou, tenho síndrome do intestino irritável, fui proibida de tomar café por isso. Grande maioria das pessoas que têm enxaqueca também sofrem com alterações do intestino. E por isso que eu vou falar aqui do leite também, tá? Então, assim, alterações do funcionamento do intestino. Não é uma doença que vai lá e faz um furo no intestino, que dá um nó no intestino, sabe? Assim, como se fosse uma úlcera, mas essa inflamar, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, que não aparece em exame nenhum, mas causa uma porção de sintomas. É muito, muito, muito frequente quem tem enxaqueca ter síndrome do intestino irritável, ter doença autoimune, e por isso é importante a gente falar do leite, tá bom? Porque o leite predispõe a gente a tudo isso. E aí a Paula tá falando que ela trocou o leite, café com leite dela, de leite sem lactose com café descafeinado. Isso vai funcionar, Paula, se você fizer por um curto período de tempo. Não é uma coisa para fazer para sempre, porque não vai adiantar, tá bom? Aí, a Ana Luísa tá falando que ela faz uso de cannabis, mas, Luísa, o que acontece? Não adianta a gente pegar um agente externo porque se eu usar cannabis no lugar de usar remédio, dá no mesmo. Adianta eu tomar um remédio e continuar fazendo tudo errado, tudo que causa enxaqueca? Não adianta eu usar cannabis e continuar tomando leite e café, entendeu? E comendo glúten e açúcar. Não vai ajudar. Eu tenho que agir na causa, né? Eu tenho que tirar os efeitos que causam a enxaqueca para depois, então, eu ir tentando colocar coisas que ajudem a melhorar a dor, certo? Tem enxaqueca e gastrite, as duas crônicas. Então, o que acontece? Então, eu falei que quem tem enxaqueca, né? Entre quem tem enxaqueca, a prevalência dessas doenças intestinais, funcionais, elas são mais frequentes. Então, síndrome do intestino irritável, SIBO, né? Que é o supercrescimento bacteriano, intestino delgado, síndromes fúngicas, candidíase de repetição, doenças autoimunes, todas essas são mais frequentes quem tem enxaqueca. Infecção por H. pylori, gastrite, tá? Crônica, isso é muito mais frequente quem tem enxaqueca. Então, por quê? Porque o nosso intestino, o nosso cérebro, eles estão conectados diretamente, né? Eles estão, a rede neural ali é a mesma. Então, o que inflamar o intestino, tudo que inflamar, irritar o intestino, vai causar a inflamação no cérebro. E enxaqueca é inflamação cerebral, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ah, tá. Lactose. Vamos lá. O que é a lactose, gente? Eu sou intolerante à lactose. Para começar, intolerâncias alimentares, qualquer uma, tá? Predispõe à enxaqueca.
Hoje a gente vai falar da lactose, mas eu posso ter intolerância a diversos alimentos. Se eu sei que eu tenho intolerância àquele alimento e continuo consumindo aquele alimento, eu sou culpada pela minha dor, certo? Porque uma coisa é eu consumir e não saber que eu tenho intolerância. Outra coisa é eu consumir sabendo que eu tenho intolerância. Então, qualquer tipo de intolerância alimentar predispõe o cérebro a ter enxaqueca, tá? E o que é a intolerância à lactose? Lactose é o açúcar contido no leite, tá? A intolerância à lactose é uma dificuldade de digerir esse açúcar, é isso. Eu não tenho enzimas para digerir esse açúcar, tá? Níveis de intolerância à lactose são diversos, assim como o nível de tolerância à cafeína é individual, o nível de intolerância à lactose também é individual, tá? E também não tem como saber com exames. Você só vai descobrir se você é ou não é intolerante à lactose no exame. O quão intolerante, o quanto de enzima você tem para digerir a lactose, a gente não sabe. Hora ou outra, todos ficaremos intolerantes à lactose. Porque a gente nasceu com a enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose, certo? Digere a lactose, ela quebra a lactose, né? Em pequenos pedaços, em glicose e galactose, são a forma da lactose, ela é formada por uma glicose e uma galactose. O intestino faz essa quebra através da enzima lactase. A gente nasce preparado para digerir a lactose do leite da nossa mãe. Todo mamífero, né, tem lactose no leite. Então, não adianta eu tomar leite de búfala, de cabra, enfim. A gente vai ser menos sensível ao leite de búfala, leite de cabra, leite de outros mamíferos, porque a gente está menos exposto, a gente tomou menos dele durante a vida, a gente sempre toma mais o da vaca, né? Então, por isso que a gente acaba sendo mais sensível ao de vaca. Mas, o leite da mãe tem lactose também. E então, a gente nasce ali com as enzimas para digerir esse leite da mãe. Só que a gente nasce mais ou menos programado para mamar até uns 5, 6 anos de idade. E depois, não mais. Então, a perda da produção dessa enzima é natural para todo mundo. Para algumas pessoas acontecem antes, para algumas pessoas vão acontecer mais tarde. E o que predispõe eu a ficar mais intolerante à lactose mais cedo? É ter infecções intestinais, é tomar muito antibiótico, por exemplo, né? Ter várias infestações por parasitas, vermes. Isso vai deixando eu mais sensível à lactose, a ter menos enzima. Porque essa enzima ela é fabricada no intestino. Então, essas doenças todas que eu falei, elas vão lá e atacam o seu intestino. Deixa o seu intestino mais sensível. E ele não consegue mais produzir essa lactose como antes. Então, assim, se você, assim como eu, usou muito antibiótico, eu tolero zero, né, de lactose. Porque eu usei muito antibiótico durante muitos anos, né? Quando eu não sabia que isso era ruim, quando eu descobri que isso era ruim, eu, obviamente, tratei de não fazer mais, né? Mas eu tomava porque é isso, os médicos me indicavam e eu tomava, né? Sandra, fiz o teste da lactose, deu negativo, pois durante 3 horas que tive que fazer o exame não tive reação. Só à noite é que me senti mal. Então, esse tipo de reação é individual e é dose dependente, tá, gente? Quanto mais lactose você consumir, mais enzima você vai gastar, digamos assim. Então, daqui um tempo você não vai ter mais enzima, certo? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. A Ana escreveu: eu amo café, mas fiz o propósito dessa semana não tomar café. Estou conseguindo, troquei por chá. É uma alternativa, né? Então, gente, ficou clara essa história da lactose. Então, a lactose
ela é uma intolerância digestiva. Quais são os sintomas que isso acontece? Os sintomas são sintomas de má digestão, né? Que é o sintoma de você ter gases, estufamento abdominal, arroto, pum, fedido, né? Às vezes refluxo. Isso é sintoma de intolerância à lactose e normalmente ele dá ali logo em seguida que você toma, né? O que acontece a longo prazo? Qual que é o problema de eu consumir a longo prazo? E o que acontece? Os produtos sem lactose, eles não são sem lactose. Isso não existe. O que acontece? Eles colocam essa enzima lactase dentro do produto, porque não existe produção de leite, de iogurte, de queijo, de requeijão, seja lá o que for, sem lactose. O leite não tem como o leite sair sem lactose da vaca, entendeu? Então não existe leite sem lactose. O que acontece é que a indústria coloca lá a enzima para pré-digerir essa quantidade de lactose que está lá. Só que a gente não tem como medir, se aquela quantidade de enzima que foi colocada foi suficiente para digerir toda a lactose que tinha naquele produto, e se a quantidade de lactose que sobrou naquele produto é ou não o suficiente para te fazer mal. Então, é muito individual, certo? Então, assim, tem gente que fala, eu sinto esses sintomas de má digestão depois que eu consumo leite mesmo sem lactose. Qual o problema disso a longo prazo? Lembra que eu falei que a lactose é um açúcar? Se esse açúcar chega no intestino, ele não é digerido, né? Ele não é absorvido, o que acontece? Ele vira alimento para as bactérias que moram ali. E, normalmente, vai alimentar aquelas bactérias ali que não ajudam muito. Essa colônia, ela vai aumentar, porque ela está sendo alimentada, então isso vai gerar um desequilíbrio na sua flora intestinal. Sua flora intestinal precisa de um equilíbrio ali entre vírus, bactérias, protozoários, alguns parasitas, né? Enfim. Então, isso gera um desequilíbrio, que é o que é chamada de disbiose, tá? Então, o consumo aí de alimentos com... sim, mesmo sem lactose, você sendo intolerante à lactose, vai causar a longo prazo uma desbiose, e a gente sabe milhões de problemas aí que desbiose causa, né? As infecções fúngicas, fungo na pele, né? Na unha, fungo na vagina, a candidíase de repetição, isso é muito gerado ali pelo consumo disso a longo prazo, tá bom? Gente, tem mais perguntas? Mandem as perguntas, tá bom? Pode mandar na caixinha ou escreve aqui. Então, eu falei que a intolerância à lactose, ela é individual, certo? Para cada um vai ser de um jeito. E que todos, ao longo do tempo, vamos acabar sendo intolerantes de alguma forma, porque a gente vai esgotando o nosso estoque aí da enzima lactase, tá bom? Então, iogurte sem lactose é a mesma coisa, não existe sem lactose. O que acontece é que é colocado a enzima lá. Se essa quantidade de enzima que é colocada lá é suficiente para você não ter reação, é uma coisa. Agora sim, se você sabe que você tem uma intolerância, para que você vai consumir aquele alimento, você entende? A longo prazo isso vai te deixar mais suscetível assim a ter crises de enxaqueca, né? Toda intolerância alimentar pode ser precipitante de crises de enxaqueca. Então, faça o consumo mais moderado possível, tá? Se você sabe que você é intolerante, busque outras alternativas, né? E aí, o que acontece? Tem outra coisa, tem outra fração do leite que acaba fazendo muito mal para muita gente também. Principalmente se você já tá aí com alguma doença intestinal, a síndrome do intestino irritável. Se você tem alguém aqui que tem doença autoimune? É muito frequente, né? Você tem artrite, artrose, fibromialgia, doença de Hashimoto, tudo isso, doença autoimune. Se você já tem isso, você precisa tomar cuidado também com a proteína do leite, não o açúcar do leite, que é a lactose. Então, a proteína do leite, que é a caseína, e tem a lactoalbumina também, que é a proteína do soro do leite. Essas, né, proteínas do leite podem
não ser bem digeridas pelo seu intestino também. Quanto mais sensível o seu intestino tiver, né? Se você já tem uma síndrome de intestino irritável, se você já tem uma doença autoimune, isso já está falando por si só que o seu intestino está inflamado, ele tá aberto, né? Ele tá permeável, hiperpermeável. Então, esse leite vai cair lá e vai fazer um estrago, entendeu? Mesmo sendo sem lactose. Aí é que tá a questão. Muita gente pergunta, isso sem lactose, então? Não adianta. Se você é intolerante à lactose, já tem que eliminar a lactose. Mas se você já tem alguma doença ali intestinal, às vezes você tem e você não sabe, às vezes você tem queda de cabelo, a unha que é fraca, tem muita espinha, tem dor nas articulações, está muito ansiosa. Isso tudo pode ser sintoma aí de uma hiperpermeabilidade intestinal e pode ser sintoma a uma sensibilidade à proteína do leite. Então, os sintomas da sensibilidade da proteína ao leite é diferente dos sintomas da intolerância à lactose, entende? A intolerância à lactose é um sintoma de má digestão, né? Os sintomas da sensibilidade à proteína do leite são sintomas extraintestinais. Você vai ter alergias de pele, você vai ter aumento da sua doença autoimune. Então, você tem psoríase, aumenta a psoríase. Se você tem o Hashimoto, você fica difícil de controlar os anticorpos. Por quê? Porque o leite, ele é altamente... O que acontece? O seu intestino não consegue digerir a proteína do leite, a fração proteica do leite. E fazendo isso, né, ele dispara uma cascata imunológica ali, porque começa a passar partes de proteína não digerida para a sua corrente sanguínea. O seu corpo cria anticorpos para lidar com aquela coisa estranha que está entrando no seu corpo, né? E essa cascata imunológica faz com que você fique inflamado, porque toda vez que a gente tem uma invasão, a gente causa inflamação para se defender daquilo. O problema é se você causa inflamação todo dia. Você toma leite todo dia, você está causando isso todos os dias para você. E aí gera a inflamação crônica, que a gente fala subclínica, porque ela não aparece em exame nenhum, mas você tem lá um monte de sintomas, certo? Então, essa inflamação intestinal gera, né, gatilho para a sua neuroinflamação, inflamação no seu cérebro. Entenderam que a questão do leite e dos derivados não está só na lactose, tá bom? Tânia, tem refluxo, o leite também é ruim? É péssimo, não é ruim, é péssimo. A Sandra falou que tem síndrome do intestino irritável. Yakult é de leite, já vou falar dos probióticos também, tá? Então, gente, tenha em mente que eu falei que existe gatilho e desencadeante, como eu falei do café. Tem gente que toma café e em seguida tem dor de cabeça. Tem gente que toma café todos os dias e não associa que a dor que ela tem é causada pelo café. Então, nem tudo vai ser um efeito imediato. Então, você fala assim, eu não posso com o iogurte, mas sem o lactose eu posso. Então, a questão é, você consome com lactose e em seguida você sente sintomas, certo? Eu entendo isso. Quando você consome sem lactose, você não sente sintomas, mas isso não significa que isso tá, o consumo, né, repetido desse alimento não vai deixar você mais predisposto, né, a sofrer uma inflamação crônica que vai causar uma enxaqueca. Então, a relação não é direta. Nem todos os alimentos têm relação direta. Aliás, a maioria não tem. E é por isso que muita gente não entende que algumas coisas causam enxaqueca, mas elas não sentem a dor na hora que elas comem, tá bom? Boa noite. Com o detox, descobri que minha filha é intolerante a glúten e ela foi diagnosticada como intolerância à lactose. Paty, que bom que vocês descobriram isso enquanto ela ainda era criança, porque eu fui descobrir isso com 29 anos de idade e o meu intestino já
tá todo cagado. Não adianta, eu preciso cuidar dele de uma maneira que ele não se recupera mais como antes. Quanto antes a gente descobrir, melhor para tratar, né? E olha só, a Paty foi, né, aluna ali do meu curso Detox, e lá a gente fala do glúten, né? E eu já falei do glúten aqui, poucas lives atrás, inclusive. Para muitas pessoas, a caseína do leite, ela tem um efeito no seu intestino muito parecido com o do glúten. Ela vai lá e afrouxa a sua parede intestinal. E o que acontece? Quem tem intolerância a glúten também vai ter intolerância à lactose. É assim, 100%. As pessoas vão ter intolerância à lactose, intolerância a glúten, porque o seu intestino está sendo atacado e essas substâncias, ele não dá conta, né, de se recuperar com essas substâncias, tá bom? O Yakult, gente, o que acontece? Se eu tenho um super crescimento, uma desbiose, eu falei, né? Que eu vou lá, eu como o alimento com lactose, o açúcar não digerido, né? Desse leite, ele vai alimentar ali certas colônias no meu intestino e vai causar um desequilíbrio da minha flora intestinal, o que a gente chama de desbiose, certo? Se eu estou em desequilíbrio, para que eu vou colocar probiótico lá dentro? Você entende? O probiótico, ele é probiótico, ele serve para alimentar a minha flora intestinal. Se a minha flora intestinal está desequilibrada, eu vou colocar um probiótico, por exemplo, o Yakult para dentro, por exemplo, o iogurte para dentro, sem antes regular essa desbiose, eu vou piorar ela, entendeu? Então, eu primeiro tenho que regular ela ali antes, porque aí eu vou estar alimentando coisa que não deve, entendeu? E o que acontece? Por que a Yakult não tem lactose? Por que alguns iogurtes, kefir, né, que falam que não tem lactose? Porque quando você coloca um bichinho lá dentro para se alimentar daquele leite, né, que acaba virando o iogurte, o leite, o creme azedo, né, que sour cream, que se usa muito nos Estados Unidos, aqui não tanto, mas o iogurte, o kefir, o Yakult, é que eu coloquei alguns fermentinhos ali dentro, alguns bichinhos, e eles se alimentaram do açúcar. Eles fermentam porque eles se alimentam do açúcar do leite para crescer. Então, eles consomem parte dessa lactose. Mas quem garante que consumiu tudo? A gente não tem como garantir isso. É a mesma coisa de eu colocar a enzima lactase no produto, no leite, e falar que ele é sem lactose, entendeu? Eu não tenho como garantir que aqueles bichinhos que estão ali dentro consumiram todo o açúcar que tinha ali, entendeu? Então, o Yakult, o kefir, o iogurte, né? Todos esses são alimentos fermentados de leite e que eles acabam sendo consumido parte da lactose, mas a fração proteica continua lá. E eu tô falando para vocês que não é só a lactose o problema do leite, a proteína do leite também. Então, mesmo que o leite não tenha, o leite, o queijo, tá, gente? Qualquer coisa que eu tô falando aqui, mesmo que ele seja sem lactose, ele vai continuar tendo a proteína dele, entendeu? Então, e a proteína dele vai fazer esse efeito a longo prazo, que você não percebe. É silencioso, entendeu? Então, seu cabelo começa a cair, você não percebe, você só vai perceber na hora que tá caindo um tufo grande, né? Você começa com uma dorzinha no joelho, acha que foi um mau jeito que você deu, quando você vê, você tá com dor no joelho, no outro joelho, nas costas, no quadril, no ombro, no cotovelo, e isso vai se acumulando com o tempo, certo? Então, mesmo sem lactose, ele também vai ter a parte proteica dele. E aí, o que acontece com os queijos que são curados? O que acontece? Os queijos, quanto mais curado, menos lactose tem também. Então, quanto mais tempo ele passa ali envelhecendo, né, menos lactose ele vai ter. Mas, o que vai acontecer com ele? Ele vai criar outras substâncias que, para quem tem enxaqueca, para algumas pessoas são mais sensíveis, que é a tiramina e a histamina, né? São duas substâncias que são vasodilatadoras.
Então, esses queijos envelhecidos, esses queijos fermentados, o próprio fermentado do kefir, eles podem causar esse nível, né? Algumas pessoas com enxaqueca têm mais sensibilidade à histamina e à tiramina, né? Outros alimentos também têm esses componentes, tá? Mas aqui a gente tá falando, então, dos queijos envelhecidos, os queijos com fungos, né? Com mofos, aquele roquefort, gorgonzola, o próprio parmesão, que ele é curado por mais tempo, o kefir, o iogurte, pode causar problema de enxaqueca por outra via, certo? A Paty falou, ó, é verdade, porque eu tinha muita dor nas articulações quando usava o leite derivados na alimentação. Então, deu para entender que tem uma parte que é dose dependente, né? Então, quanto mais eu comer, pior eu vou me sentir, né? A longo prazo, pior isso vai fazer. E isso vale tanto para o café quanto para o leite derivados, né? Quanto mais eu consumir, pior eu vou fazer para mim a longo prazo. Mas se eu consumo, se o meu consumo tende a zero, né? Eu consigo comer isso de vez em quando sem isso me causar problemas, né? Se eu conseguir curar a minha parede intestinal, né? Se eu conseguir regular a minha desbiose, aí eu posso consumir ali, né? De acordo com a minha sensibilidade, um pouco de queijo, um pouco do leite, sem causar essa cascata imunológica no corpo, sem disparar o alerta do corpo, entendeu? A questão eu preciso, por um tempo, tirar isso da minha alimentação, para eu poder me recuperar. É isso. O mesmo vale para o leite, derivados e para o café, né? Eu tô tendo dor todo dia. Precisa tirar, né? E aí, depois que você começar a reduzir os seus sintomas, e às vezes você começa a perceber que você tá melhorando de coisa que você nem sabia que tinha, né? Você fala, nossa, eu achei que eu ia melhorar da enxaqueca, mas eu tô melhorando da articulação, a dor nas articulações estão sumindo e elas estavam aqui, eu já nem lembrava que elas existiam, né? Então, você precisa tirar isso da sua alimentação por um tempo, para depois você conseguir colocar com segurança. E depois você vai ter que saber o seu nível. Vamos falar de mim, né? Por exemplo, eu posso tomar café, eventualmente, e sem ter problemas. Mas eu não consigo consumir leite derivados de hipótese nenhuma sem ter problemas. Mesmo se for sem lactose, mesmo se eu tomar enzima, eu tenho problemas, eu passo mal. E eu já fiz, olha só, eu lembrei que eu já fiz vídeo aqui falando, muito antigo, vídeo de receita, falando, né, eu vou refogar isso aqui na manteiga, não sei o quê, porque eu tolero manteiga, né? Esse momento, porque a manteiga, ela é basicamente só a gordura do leite, ela tem pouca caseína e tem pouca lactose, né? E você usa uma colher para refogar um negócio que vai dar um panelão de comida, você fica com uma porção muito pequena. Naquela época que eu gravei aquela receita, eu não reagia a isso. Hoje, principalmente na gestação, que a minha digestão mudou completamente, eu não tolero nem isso. Então, isso também vai variar o seu corpo ao longo do tempo. Por isso que o principal é você se conhecer. É você se conectar com o seu corpo, entender as reações do seu corpo, tá? Para você, então, conseguir entender como é que ele vai responder. E isso pode variar ao longo do tempo, né? A Sandra falou aqui que ela fez o teste e o teste da lactose, ela foi se sentir mal só à noite. Pode ser que daqui um tempo, né, a Sandra vá consumir alguma coisa com leite e já vai passar mal logo em seguida. E ela vai precisar perceber isso, tá bom? A
A Paty falou, com você descobri a cura pela alimentação de verdade. Que bom, Paty, que você tá melhorando, né? E a questão emocional? A gente tá falando aqui que isso afeta, né, gente? O consumo a longo prazo de derivados de leite, de café, vai te deixar mais ansiosa. Então, se você já tem enxaqueca, já tem ansiedade junto, você tem um motivo a mais para evitar as duas coisas, tá? Se você vai ter que evitar 100%, a gente não sabe. A gente vai precisar descobrir, mas por um tempo você precisa tirar da sua alimentação pra gente poder descobrir, né? Vai ser luta diária tirar o café com leite, tirar o pão com manteiga. Aline, aí o pão tem o problema do glúten, né? Eu já fiz algumas lives falando de glúten, algumas, não foi uma só. Vai no meu IGTV e vê, tá? Pra te ajudar aí a pensar em tirar o pão. E eu tenho no meu destaque, aqui nos meus destaques dos stories do Instagram, sugestões de lanches. Lanches que eu faço, né, que eu consumo, porque eu não consumo o pão há muitos anos, há 7 anos, por aí, tá bom? A Lohane falou da água. Bem lembrado, Lohane, eu esqueci de falar que o café, ele também tem um efeito desidratante, nem sei se essa palavra existe, desidratante, não sei. Mas o café, ele tem um efeito de desidratação. E desidratação é um sintoma não, é um gatilho, né? Grande para enxaqueca. Muito grande. Muita gente tem enxaqueca simplesmente por não beber água o suficiente. Então, a gente precisa beber água o tempo inteiro, principalmente se você toma café. Tomou café, toma um copo de água em seguida, tá bom? Para você diminuir esse efeito aí da desidratação que o café causa, tá bom? Então, é bem lembrado o café, a água. Gente, o ingrediente mais barato da nossa dieta é a água. E a gente precisa tomar muita água, o dia inteiro água. Inclusive, vou tomar a minha. E repito, se for muito para você pensar, meu Deus, eu tenho que tirar o café, o leite, o pão e a manteiga. Escolhe um para começar. O café você vai começar tirando aos poucos, porque talvez você não dê conta dos efeitos da abstinência, porque vem crise de enxaqueca com a retirada do café. E aí você fala, tá vendo? O café alivia a minha dor. Ele não causa a minha dor. Não, você está tendo abstinência. Vai tirando aos poucos, pega aí. Vê quanto que você consome por dia. Você consome 4 xícaras de café por dia? Tirar 25% por semana significa que você vai tirar 1 xícara, né? Na primeira semana. Você consome 4, 25% é uma a menos. Então, você uma semana vai consumir 3 xícaras. Na próxima semana, você vai consumir 2,5 xícaras. Na outra semana, 2 xícaras. E por assim por diante. Assim, você não vai sofrer os efeitos da abstinência, tá bom? A Paty falou, tá dando um apoio aí, né, Paty, pra Aline fazer. O corpo também se acostuma com a alimentação saudável. Sim. O que acontece, gente? Por quê que a gente não tá acostumado com a alimentação saudável? Por que a gente não sente prazer em comer um brócolis, por exemplo? Porque o meu cérebro está viciado em açúcar e gordura vegetal. A maioria das vezes, né? Porque... E glúten também. Glúten, açúcar e gordura vegetal. Por quê? Isso tá em todos os industrializados, né? E, aliás, a maioria dos industrializados tem o leite também, né? Então, tudo que vem empacotado, bolinho, pão, bisnaguinha, bolacha recheada, essas coisas todas vêm açúcar, mesmo as salgadas, tá? Vai açúcar, gordura vegetal hidrogenada, leite, glúten. São substâncias que viciam o seu cérebro, eles ativam ali os núcleos de recompensa do seu cérebro e eles fazem com que você perca o prazer de se alimentar com coisas que são naturais. Ele só vai ter prazer se você se alimentar com aquelas coisas, entendeu? E é por isso que dá vontade, né? A gente fala de um bolinho recheado, você já saliva. Então,
É por isso, quando a gente tira essas coisas da nossa alimentação, a gente começa a sentir um novo paladar. E aí, depois de um tempo, você começa a ter um prazer comendo comida de verdade. Um prazer que é sequestrado literalmente pelo açúcar, pela gordura vegetal, pelo glúten, principalmente, tá? Vamos ver aqui. A Maísa falou que ela não tolera gorduras. Algumas pessoas não toleram, né? Aí você tem que ver como é que tá a sua saúde do fígado, do pâncreas, tá bom? Qual chá pode substituir, por exemplo, o café? Ótimo. Gente, no geral, quem tem enxaqueca pode consumir qualquer chá, menos os que tem cafeína. O que tem cafeína é chá branco, chá verde, chá preto, chá mate, e aí do chá mate é feito chimarrão, tereré, que muita gente toma também o dia inteiro, porque isso vicia, né? Mas a gente pode, isso assim, a gente pode tomar vários chás, né? É sempre bom ir variando. É diferente de chás que ajudam a tratar a enxaqueca, mas você pode tomar esses chás de grávida, né? Chá de melissa, de camomila, de hortelã, essas coisas assim, de alecrim é ótimo para enxaqueca, de pimenta, de gengibre, de cúrcuma, enfim, todos esses pode tomar, tá bom? Inclusive o de gengibre, pimenta e cúrcuma é legal, porque ele pode dar essa agitada um pouco, sabe? Que o café faz. Então, se de manhã, assim, quer tomar café para acordar a cabeça, acordar a mente, o gengibre faz isso. Por isso que também não é bom tomar gengibre à noite, porque ele pode atrapalhar seu sono, tá? Então, é uma boa. Eu gosto muito de indicar o Golden Milk, né? Que é aquela substituição. Você faz o leite dourado, né? Que ele vai cúrcuma, gengibre, as especiarias, e você faz com o leite de coco. Fica bem bom também. Então, a Maísa falou, meu esposo toma muito café e dorme muito bem. Será que ele dorme muito bem? Muitas pessoas acham que dormem bem, mesmo tomando café, mas nunca experimentaram parar de tomar o café para ver se não dorme melhor. Nunca fizeram uma polissonografia para ver se ele entra num sono profundo a noite inteira, se ele dorme várias horas, se ele não acorda diversas vezes, e se ele acorda descansado, né? Se ele não tem sono durante o dia. A pessoa toma café o dia inteiro porque tem sono durante o dia, mas então você não tá dormindo bem à noite, entendeu? Dormir a noite inteira não significa ter uma boa noite de sono, tá? E a Paty falou, eu tive que tirar tudo de uma vez porque um lembrava o outro. Eu concordo contigo, Paty, comigo a mesma coisa. Não adianta eu tirar um, porque aí eu quero o outro. Não adianta eu tirar tirar o leite e não tirar o café, porque eu me lembro do café com leite, né? Eu quero café com leite. Então, não adianta eu tomar leite com chocolate, né? Então, é melhor você substituir por qualquer outra coisa totalmente diferente, né? Deixa eu ler aqui. Daiane, chegando agora, sofro com enxaqueca há 30 anos, muita dor, tudo é gatilho para dor. Cheiro, chocolate, tá? Duas crises por semana, faço o tratamento, mas nada ajuda. Normalmente, gente, quando as pessoas falam pra mim que já fez de tudo e que trata e nada resolve, a pessoa tá se referindo a remédios, tá? A maioria das vezes. E remédios não tratam a enxaqueca, eles aliviam sintomas e não é 100%, né? Nenhum remédio promete aliviar 100% os sintomas da dor de cabeça. Tratar a enxaqueca significa agir na causa da enxaqueca. E a causa da enxaqueca são várias, né? Também já fiz live explicando todos os mecanismos de causa da enxaqueca e como que a gente age em cada um deles. Mas assim, é gestão de estilo de vida. É sono, é alimentação, é estresse, é controle da ansiedade, né? Tudo isso influencia. Até coisas como poluição pode influenciar, né? Coisas assim que a gente não tem muito controle. E você
tem uma condição crônica, que a gente chama de enxaqueca. Há mais de 30 anos, 2 crises por semana é uma enxaqueca crônica. Quando a enxaqueca está crônica, parece que é isso mesmo. Parece que tudo causa dor, porque o seu cérebro está sensível. Você tem que dessensibilizar seu cérebro primeiro. Como é que você dessensibiliza? Começa tirando tudo que inflama. Então, estamos falando aqui de leite, que é altamente inflamatório, né? E o café, que é altamente excitatório para o cérebro, tá? Olha lá, a Tati falou, é verdade, mudou muito o paladar dela depois que ela tirou o açúcar do café. Tem 4 anos já. Era viciada no chimarrão, agora é só chá 3 vezes ao dia de camomila, erva docedeira com gengibre. Ótimo. Gente, que chás, é bom a gente variar. Porque é aquilo, a diferença entre, entre o remédio e o veneno é a dose. A gente sabe que os chás têm seus princípios ativos, né? Assim, muitos remédios são feitos de substâncias naturais. Então, a gente consumir demais um mesmo, a gente pode causar alguns efeitos hepatotóxicos, né? De intoxicar o nosso fígado. Então, a gente tem que ir variando. Então, assim, tem alguns chás que são mais hepatotóxicos do que outros, né? Então, vai variando, né? Não é tomar um litro de chá por dia do mesmo chá durante 20 dias. Você vai estar se intoxicando desse chá, tá bom? Chá de camomila é ótimo para enxaqueca, tá? Sucralose, malefício ou benefício? Malefício, Aline. Qualquer adoçante artificial dispara enxaqueca, tá? Qualquer substância artificial, ela dispara enxaqueca, porque é uma substância antinatural. O nosso corpo não foi feito para metabolizar aquilo. E o cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro ancestral. É um cérebro das cavernas, né? Então, o adoçante artificial é muita novidade. Ele não dá conta, tá bom? Não dá conta. Tinha uma coisinha a mais que eu lembrei e já esqueci de falar. Deixa eu ver se eu acho. Aqui tá minha cola, gente, ó. Tá pensando o quê? Isso aqui eu estudo, é aula pra vir falar coisas pra vocês. Eu anoto pra não esquecer. Porque a cabeça da grávida tá cada vez pior. A minha memória tá indo pro saco. Alguém mais já passou por isso na gestação? Perder memória? Enfim. Então, gente, vamos lá. Normal. É normal toda criança 10 anos ter enxaqueca com tontura? Não é normal, mas é comum, viu, Stephanie? Sentir dor não é normal, né? A dor tá aí para avisar a gente que alguma coisa errada a gente tá fazendo. Mesmo a dor da enxaqueca, que é uma dor, assim, genética, que a gente não escolheu, né? Tá? Mas é comum, sim, enxaqueca em crianças. Eu tenho enxaqueca desde sempre, desde bebê, tá? Então, olha só. A Maísa falou, eu gosto de leite com café, mas eu não tomo. Eu também adoro. Gostar não significa poder, né? Eu vou ver se tem mais algumas perguntas aqui. A Lohane perguntou aqui, ó. Pode comer pizza ou faz mal? Vamos pensar. Quem tava aqui, ó, desde o começo escutou eu falando das questões do queijo, né? Queijo é leite, gente, é a mesma coisa. Além da lactose, temos as proteínas, que são inflamatórias. Aí na pizza eu tenho também o glúten da massa, né? Outro veneno para quem tem enxaqueca, né? Causa permeabilidade intestinal, causa inflamação e causa enxaqueca, tá? Olha só, eu vou falar muito rapidamente do que a Stephanie e a Paula tá falando. A Stephanie falou que ela teve a crise, as crises de enxaqueca pioraram depois que ela fez a laqueadura. E a Paula tá falando que tá tendo crise com arroz, tirou o arroz e continua tendo crise. E o que tem
incomum isso aí, né, gente? O que acontece? A gente tem fatores que a gente não consegue controlar, né? Muitas vezes a gente não consegue controlar ali. O fator hormonal é um deles, né? Eu consigo, com mudanças de estilo de vida, regular um pouco mais essa minha balança hormonal, né? Mas eu não regulo 100% ali, né, o meu ciclo hormonal. Quando você faz uma laqueadura, você está interferindo no seu ciclo hormonal. Quando você entra na menopausa, o seu ciclo hormonal muda. Quando você está na menstruação, o seu ciclo hormonal muda. A gente não controla. Eu tô na gestação, o ciclo hormonal muda completamente e a gente também não controla, né? Então, isso é um fator de risco para enxaqueca incontrolável, né? A poluição ambiental, não controlo. O barulho da obra do vizinho, não controlo. Agora, consumir leite, consumir café, são fatores de risco totalmente controláveis, né? Porque a gente controla, a gente é que escolhe comer. Eu acho que ninguém aqui alguém enfia comida na sua goela abaixo sem você poder escolher, não é verdade? Então, a gente tem que entender que é um fator de risco consumir esses alimentos e que tá totalmente nas nossas mãos, certo? Então, isso é um fator que eu acho que dá um resumo do que a gente tá falando até agora, né? Outra coisa, falando do arroz aí, raramente a enxaqueca vai estar relacionada com um fator só. Então, raramente só o leite vai ser o responsável pela sua sua enxaqueca, raramente só o café, raramente só o leite com café, tá? Então, falar assim, assisti a live da Mônica, entendi, não posso tomar nem leite nem café. Tirei o leite e café faz um mês, continuo tendo crises. Porque não são os únicos fatores que envolvem a sua enxaqueca. Então, quem foi que falou mesmo? Esqueci. A Paula falou, eu tirei o arroz, mas continuo tendo enxaqueca. Porque não é só o arroz que está causando a sua enxaqueca, né? Quais são os outros fatores? E aí, outros fatores que inclusive também não estão ligados à alimentação. A alimentação não vai dar conta do estresse, do seu estresse do dia a dia, da sua ansiedade, né? De um relacionamento, de repente, ruim que você tem, ou em casa, ou no trabalho. A alimentação não dá conta disso. A alimentação não vai dar conta de fazer você dormir cedo, né? De você dormir horas o suficiente. Não vai dar conta de fazer você dormir bem, descansar a noite inteira, entendeu? Então, a alimentação não resolve problemas que não são causados pela alimentação, tá? Então, leite e café precisam tirar? Sim. Mas a gente precisa entender o que mais está causando essa enxaqueca, tá bom? A enxaqueca é multifatorial. Não é causada só por alimentação, tá bom, gente? A gente falou de conhecer seus corpos, seu próprio corpo e os seus limites, né? E esses limites podem mudar ao longo do tempo. Eu posso ficar mais sensível a determinada coisa ou não ao longo do tempo. Eu posso ter uma infecção intestinal, de repente. Antes eu não era intolerante à lactose, eu tive uma verminose, comecei a ser intolerante à lactose depois. Então, né, isso eu preciso olhar, ao longo do tempo o meu corpo vai mudar, vai responder diferente aos alimentos, tá? E isso, gente, nenhum profissional vai fazer por vocês. É impossível a gente de fora atendendo você uma vez ou outra, né, em tempo espaçado, num espaço de tempo curto, entender do seu corpo como você, que tá nele 24 horas por dia desde que você nasceu, né? Então, isso é importante, né? Você precisa estar conectado aí com o seu próprio corpo e perceber esses movimentos dele. Outra coisa importante, adequar as nossas expectativas. Se eu tenho expectativa de vou tirar a lactose, vou tirar o leite por um tempo e para ver como é que eu fiquei bem, volto a consumir, porque a minha expectativa é comer uma pizza por dia. Você vai passar mal de novo. Então, assim, vamos adequar a expectativa um pouco, né? Assim, alguém falou da pizza de novo, fico muito mal comendo pizza, né? Será que não tem uma outra alternativa, né? Será que dá para você comer menos pizza? Ao invés de comer uma por semana, você vai comer uma a cada 2 meses.
E aí você escolhe uma boa pizza, né, de uma melhor pizzaria que tem na cidade, e come pedacinho por pedacinho, degustando aquela pizza como se fosse a última refeição da sua vida. Isso é o certo de você fazer, tá bom? O tempo de desintoxicação de cada corpo é individual, tá? E para cada substância demora um tempo diferente. Vamos dizer ali que uns 3, 4 meses para desintoxicar, num geral, a gente consegue. Agora, de óleo vegetal, 8 meses para conseguir desintoxicar de óleo vegetal, tá? Amitriptilina. Gente, amitriptilina engorda? Pode engordar, pode emagrecer, é efeito colateral. Todo remédio vai ter efeito colateral, todo. Então, você vai sofrer. Então, a decisão em tomar ou não é individual. Os efeitos colaterais têm que ser conversados com o médico. Às vezes o efeito colateral é pior do que o efeito, né, que o remédio benéfico aí que o remédio pode te trazer. Você precisa botar isso na balança. Lembrando sempre que se você toma remédio e não age na causa, não muda o seu estilo de vida, você vai depender desse remédio para sempre, tá? Se você quer tomar menos remédio ao longo do tempo, você precisa mudar o seu estilo de vida, tá bom? Coca-Cola também provoca? Sim, Coca-Cola é cheia de cafeína. Tem umas perguntas aqui, mas todas eu já respondi. Muito bem, gente. Acho que eu falei tudo. Vocês têm mais alguma dúvida? Tá? Quem não pegou todo o contexto, volta a ver do começo, porque tem uma ordem de começo, meio e fim, né? Então, resumindo, o café, ele excita o cérebro, e aí a gente precisa evitar ele porque ele excita o cérebro e a gente quer coisas que acalmem o cérebro, porque o cérebro de quem tem enxaqueca já é hiperexcitado. A relação da enxaqueca com o leite e os derivados, todos os derivados, né? Queijo, iogurte, requeijão, cream cheese, todos esses derivados, eles estão relacionados com a enxaqueca por uma questão de inflamação, tá? Há essa inflamação no intestino que gera uma neuroinflamação no seu cérebro, tá bom? Muito bem. Então, gente, aguardo vocês na próxima semana, terça-feira, 19 horas, aqui nesse mesmo bate-local. Aguardo sugestão de vocês de temas, é sempre muito bom, tá bom? Para eu me ajudar aqui e pensar em coisas para falar para vocês. Cheguei à conclusão que preciso mudar minha alimentação radicalmente urgente. Que bom, Aline, que alguma coisa, né? Se você conseguir mudar 1% por dia, você já vai estar fazendo muito por você, certo? E que bom que a informação que eu trago aqui ajuda as pessoas a tomarem melhores decisões para a sua vida, porque eu quero que todo mundo viva com menos dor e com mais satisfação, certo? Fiquem todos com uma ótima noite e se substituírem o café com leite aí pelo leite de coco que eu sugeri ou outra coisa, me marca nos stories que eu quero ver, tá bom? Boa noite para todo mundo, gente. Vou deixar a live salva. Tchau, tchau.